Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu havia prometido um vídeo, né, explicando para vocês que, que não sabem, óbvio, né, como que você procede para você sair do país com um filho menor de idade. Então, antes que eu comece e eu esqueça, quero pedir para vocês aí que estão assistindo pela primeira vez, que se inscrevem aí no canal, deixa o seu like, lembrando que o like mostra para o YouTube que o vídeo é relevante, que o vídeo é bom e que o vídeo é interessante e vai levar para mais pessoas, vai mostrar para mais pessoas e talvez mais pessoas estejam precisando saber isso que eu não fazia nem ideia de como funcionava. Tá? Eu tinha assistido assim, alguns vídeos na internet de alguns advogados, mas eu não tinha certeza eu não sabia por onde começar. E até que chegou a minha vez. Então, para quem não sabe, meu nome é Cida, eu sou do interior de São Paulo. Eu tô me programando para a mudança para Portugal. Já tem quase 2 anos que a gente está nessa preparação. A princípio seria só eu e o meu filho de 12 anos. Agora o meu filho de 31 também vai. Então, somos nós três, por enquanto. Gente, eu fui fazer o passaporte do meu filho, eu entrei no site. Primeiro você vai entrar no site, né, para fazer o passaporte da criança. O meu caso é o seguinte, ele é filho, eu sou divorciada, ele é filho de um relacionamento que eu tive que durou bem pouco tempo. E a gente teve ele, o pai arca com as obrigações dele, de convênio médico, pensão alimentícia, esse tipo de coisa, mas há 8 anos ele não vem ver o filho. Então o que acontece? Ele cresceu longe do pai e assim não tem praticamente vínculo nenhum com ele, apenas o nome e a ajuda financeira. Então a gente decidiu, né, que iria, e eu fui entrei no site da Polícia Federal, preenchi o formulário normalmente, né? Preenchi o boleto, paguei, agendei e fui até a Polícia Federal. Polícia Federal é mais ou menos uns 80 quilômetros da minha cidade, porque na minha cidade não tem Polícia Federal. Então eu tive que ir para lá para fazer o passaporte dele. No meu ponto de vista, no meu pensamento, como o passaporte é um documento, eu imaginei que eu fosse conseguir tirar sem a assinatura do pai. Por ser um documento, é óbvio que quando eu fosse sair do país, eu ia precisar da autorização do pai, isso é óbvio. Aí eu cheguei na Polícia Federal e dei de cara com a porta, porque eu não pude fazer. E aí eu fiquei bem chateada, porque um atendente me disse que eu teria que recomeçar o processo, que eu tinha perdido o que eu tinha pago. Olha, gente, para vocês verem o atendimento que a gente costuma ter em serviços como esse. E eu já tinha feito meu passaporte um tempos atrás, né? E assim, eu já conhecia uma menina que era atendente lá. E ela me viu nervosa, porque na conversa que eu tive com o moço, ele falou pra mim, a senhora vai ter que fazer tudo de novo. Eu falei, como tudo de novo? Eu vou ter que pagar? Sim. Eu perdi o que eu paguei? Sim, a senhora vai ter que recomeçar e pagar. Aí eu fiquei nervosa, falei, meu Deus. Eu falei, espera um minuto, eu vou sair ali fora, eu vou pensar e eu já volto. E o trabalho do pai do meu filho ficava a 50 quilômetros de onde eu tava. E eu comecei a analisar com a minha filha. A gente estava de carro, falei pra minha filha, vamos comigo até lá. Ela falou, mãe, e se a gente chegar lá e não encontrar ele? Aí liguei no trabalho dele, ele falou assim, o chefe dele falou, não, ele tá aqui, você vai conseguir falar com ele. Aí essa atendente do balcão, ela me viu assim, preocupada, e ela me chamou, falou, vem cá, aconteceu alguma coisa? A senhora tá com algum problema? Eu falei, tô sim. Falei, eu vim para fazer o passaporte do meu filho, trouxe ele, tá tudo certo, porém eu não trouxe a assinatura do pai, mas por quê? Daí eu falei, a gente não tem contato e tal. Eu sabia que para viajar eu precisava da assinatura dele, mas eu achei que para o passaporte não precisaria. Não, a senhora precisa sim. Me conta qual que é o vínculo. Eu falei, vínculo nenhum. E aí ela me aconselhou, eu contei uma parte da história, meio por cima. Ela falou para mim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar os formulários, a senhora vai procurar o juiz e vai direto pro juiz. Pede pro juiz a assinatura e tal, porque um pai desse aí, ele não vai se preocupar
em dar uma assinatura para a senhora, ele não vai facilitar a sua vida. Falei, ok, eu vim embora, pensei um pouco, graças a Deus a minha família tem um advogado, muito, bem jovem, mas experiente, muito competente, graças a Deus, e eu procurei ele é filho da minha prima, ou seja, meu primo segundo, né? Procurei por ele, falei, Carlinhos, como é que a gente faz? Aí ele me falou, olha, a gente vai entrar com uma ação, né? A gente vai mover uma ação e vamos levar aí em torno de 4 meses, em média. Falei, meu Deus, todo esse tempo? Todo esse tempo. Aí o que aconteceu? Eu levantei toda a documentação. Então, o que você precisa? Você precisa de um advogado que, de preferência, se você tem pressa, não seja na justiça gratuita, porque se eu tivesse entrado pela justiça gratuita, eu tava até hoje esperando, porque eu até fui até lá para conversar. Então é muito burocrático, gente, é muito. Para começar, quando eu cheguei na ordem dos advogados, a atendente me perguntou primeiro, ela me pediu uma lista de documento que, gente do céu, é assim, sabe, não faz o menor sentido. E aí ela falou pra mim, olha, mas é só pra isso? Eu falei, é só pra isso, o meu problema é só esse. Mas a senhora não tem nenhuma causa? Eu falei, mas essa é a causa. Então, por aí, a gente vê o tipo de pessoas que atendem a gente, o tipo de pessoas, assim... por exemplo, lá na Polícia Federal, o primeiro atendente, ele me disse que eu tinha que recomeçar o processo, que eu tinha que pagar tudo novamente. A atendente me falou, não, senhora, isso aí tem uma validade de 5 anos, a senhora vai reagendar, vai preparar a documentação, vai reagendar. Então, o primeiro atendente não sabia nada. Aí fui na OAB, mesma coisa. Ela precisava que eu tivesse uma causa, que fosse... Gente, graças a Deus, eu não tinha uma outra causa, era só essa. E aí ela não sabia me informar como agir. Aí eu fui até o meu primo, né? Aí eu falei, olha, quanto é essa causa? Aí eu vou te cobrar tanto. Eu falei, tudo bem, então vamos lá. Aí ele me pediu toda a documentação. O que eu precisei entregar para ele? Certidão de nascimento do meu filho. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se eu não vou esquecer de nada. Mas é basicamente isso. Certidão de nascimento do meu filho. Extrato bancário meu. Eu tenho uma pequena empresa aqui. Então eu trabalho como empresária, como microempreendedora. Eu tive que levar o IRS da empresa, o IRS pessoa física, o extrato bancário, os meus documentos pessoais. Eu tenho dessa empresa, eu tenho uma patente. Então, o meu motivo, eu tinha que mostrar para o juiz o porquê da minha viagem. Porque se o juiz chamasse o pai do meu filho lá, e o pai falasse, não, por que ela quer ir, né? Então, eu tinha que ter um real motivo para ir e levar o menor comigo. Então, eu tenho uma patente, a marca Casa do Milho Verde é em âmbito nacional, a marca é minha. Então, eu pretendo, não sei quando, Deus proverá, eu pretendo abrir em Portugal. Vou para fazer um curso também. Então, o que eu tive que fazer, gente? Eu tive que levantar. Eu fiz uma cópia até do meu passaporte, uma cópia da minha patente, uma cópia dos e-mails da escola, onde eu vou fazer o curso. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se eu não vou esquecer de nada. Comprovante de residência, esse tipo de coisa, tá? E prints de conversa, porque até aí eu tinha pedido pro meu filho mandar mensagem pro pai dele pedindo assinatura. E ele pediu uma vez, ele pediu 2 vezes. Na terceira vez eu mandei mensagem, falei, olha fulano, o tempo tá passando, eu preciso da assinatura. O passaporte do Gabriel tá parado na Polícia Federal. Eu preciso terminar. Eu tenho um prazo para chegar em Portugal. E eu preciso que você assine. Se você não for assinar, você me avise que eu vou entrar, né? Vou procurar ai, meu Deus, tem um nome que fala, a infância e juventude, mas ele tem um outro nome. Falei, vou procurar e vou seguir por lá. Ele leu a mensagem, simplesmente ignorou e ficou por isso mesmo. E aí, mas só que na verdade eu já tinha dado entrada. Então o que acontece, gente? É um processo assim longo,
é assim, demoradinho, meio cansativo, e você tem que estar preparado para o seu psicológico, porque, vamos lá, o que aconteceu? Eu levei toda a documentação para ele. Ele falou para mim: Cida, é o seguinte, agora eu vou pedir o desarquivamento do processo, que fica lá em Jundiaí. Tá bem. Aí ele foi e o bom, gente, você tem que saber o advogado que você vai escolher, tá? Por quê? Em todo esse processo, a agilidade do advogado contou muito. Ele é uma pessoa super ativa, sabe? Então, assim, ele tinha pressa, sabe? Porque ele sabia que eu tinha prazo e então ele tinha pressa. E porque tem advogado que não tá nem aí, ele vai te falar assim: eu preciso que você faça isso. Quando? Quando você puder, entendeu? O interesse é seu. E aí não, o Carlinhos, ele me mandar, ele pegou e falou: vou te mandar você não tem direito à justiça gratuita por causa do seu extrato bancário. Então você vai ter que pagar mesmo, então vai ser tudo pago. Eu falei: tudo bem, não tem problema. Aí o que ele fez? Primeiro eu vou ter que desarquivar o processo, você vai precisar pagar uma taxa. Ok. Aí ele me mandou o boleto e eu paguei. E assim, a agilidade dele: Cida, tô te mandando um boleto, você me paga agora e me manda o comprovante. Então ele não me dava prazo. É pagar agora. E isso me ajudou muito, porque como eu vivo na minha correria aqui, eu trabalho o dia todo, tanto que eu tô de cabelo molhado, nem o cabelo sequei ainda, porque eu parei agora, são quase 8 horas da noite. Então, se ele dependesse de mim, eu ia empurrar com a barriga. Ah, faça amanhã. Então ele já me mandava o boleto e já me falava: paga agora e me manda o comprovante, entendeu? E aí foi assim, aí eu paguei a taxa, vamos lá, eu paguei a taxa do desarquivamento, que acho que foi R$ 97, alguma coisa assim. Aí ele, quando desarquivou, levou em torno de 15 dias para desarquivar, por isso você precisa ter tempo e planejamento para isso, porque não sai de uma hora para outra. Eu paguei o advogado e ainda assim eu tive que esperar no tempo da justiça. E hoje, no dia 4 de janeiro de 2023, que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu comecei o passaporte do meu filho em janeiro de 2022. Eu fui chamada em maio. Eu fui para lá, dei com a cara na porta, voltei, dei entrada no processo. Bom, então vamos por partes, tá? É só para você ter uma noção. Foi quase um ano e eu ainda não peguei as autorizações para sair do país com ele, tá? O passaporte dele tá pronto, eu vou buscar. Mas a autorização eu ainda não peguei. Por aí você faz uma ideia do tempo que você precisa. Então escolhe direito o advogado que você vai. Se você precisar de um advogado, que foi o meu caso, escolhe bem o seu advogado, porque isso vai fazer muita diferença no seu processo. Aí ele desarquivou em mais ou menos 15 dias, saiu o desarquivamento. Aí ele me mandou uma mensagem: Cida, saiu o desarquivamento, vou olhar o seu processo, vou ler todo o seu processo e vou te dar um retorno. Ok. Aí ele leu todo o processo e lá ele descobriu que quando a gente havia acertado a pensão alimentícia do meu filho, os alimentos dele, a minha advogada que eu tinha pego na época não colocou a guarda. Eu não sabia, pra mim eu tinha, mas eu não tinha guarda do meu filho. Ele viveu comigo 12 anos e eu não tinha guarda dele. Olha só. Aí eu peguei, olha, ele falou assim: olha, se agora é o seguinte, a gente vai mudar todo esse processo, eu vou pedir, vou colocar ali a guarda dele, tudo tal. Eu já havia pedido para ele mudar o banco também, eu precisava que fosse colocado, tirado do banco físico, a pensão dele colocado no banco digital, porque quando eu já estivesse lá em Portugal, eu ia ter mais facilidade. Então ele fez tudo isso no mesmo pacote, tá bom? E aí ele chegou e falou pra mim: olha, agora você vai ter que pagar uma taxa, não me lembro mais, acho que se foi R$ 45, alguma coisa assim, pra eu poder dar entrada lá com o juiz. Aí paguei mais uma taxa. Aí correu, o processo foi. Aí passou algum tempo, quando foi mais ou menos no final de outubro, não, em setembro, ele me mandou uma mensagem: Cida, o juiz expediu o alvará concedendo autorização para você dar continuidade no passaporte do Gabriel. Então, sem assinatura do pai, ele já concedeu, você já pode reagendar o passaporte. Eu reagendei, gente, 3 meses.
3 meses na Polícia Federal de novo, esperando. E eu ia para Portugal, eu fui para Portugal no dia de 17 de novembro. No dia 14 de novembro, era o agendamento do meu filho. Era uma segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, uma agente da Polícia Federal me ligou e falou assim: Dona Aparecida, estamos entrando em contato com a senhora, porque a gente vai emendar o feriado e a gente não vai poder atender o seu filho. Então vamos mudar para quarta-feira. Eu falei: meu Deus do céu, moça, pelo amor de Deus, quarta-feira eu vou viajar. Então na quinta-feira eu falei: moça, você não tá entendendo? Eu vou para Portugal, eu vou sozinha, ele vai ficar com a minha irmã, eu vou para lá e eu só volto no final do mês. Quando a senhora voltar, a senhora reagindo. Eu falei: pelo amor de Deus, moça, eu não posso esperar mais 3 meses. Imagina meu desespero, gente. Eu não posso esperar mais 3 meses na fila. Não, então a senhora me liga no meu número pessoal e eu faço manualmente para a senhora. Ok, tudo bem, muito obrigada. Lá vou eu. Voltei de Portugal, liguei para ela, a gente agendou e eu fui até lá. Glória a Deus, finalmente fiz o passaporte dele. Aí, para minha surpresa, a gente chegou e falou para mim: não temos previsão de quando vai ser entregue esse passaporte. Falei: meu Deus do céu, pelo amor de Deus, moça, como assim? Não, a gente está colhendo os dados, estamos coletando, mas não sabemos quando ele vai ser entregue. Falei: tudo bem, amém, pelo menos tá feito, tá pronto. Quando eu voltei de Portugal, eu recebi a notificação do Carlinhos que... Não, aí antes de eu ir, eu tive que pagar mais uma taxa de R$97. Para quê? Para intimar o pai do meu filho. Porque o juiz precisava ouvir o pai do meu filho, por que ele não assinou. Entendeu? Por que ele tava fazendo vista grossa, né? O porquê. Aí lá vou eu lá pagar mais uma taxa. Então, gente, veja bem, a gente vai gastando e vai passando o tempo e você gasta e o tempo corre. E olha, bom, enfim, eu fui e quando eu voltei, ele falou pra mim: Cida, saiu, o juiz, aí o pai do meu filho começou a me procurar desesperadamente, começou a ligar pra minha irmã e me procurar. Aí eu conversei com ele, daí ele falou pra mim: olha, Cida, tudo bem, não, eu vou assinar sim, mas até aí ele já havia sido intimado, e aí ele concordou em assinar. Então, menos mal, porque pra mim era mais importante eu levar meu filho para outro país com a assinatura do pai do que com a assinatura do juiz. Então, o que eu preciso? Eu preciso da assinatura dele, da autorização dele para sair do país, porque senão eu não saio do aeroporto com meu filho, e preciso da autorização assinada para permanência em outro país. Essa autorização, no dia de pegar a residência do meu filho, eu preciso apresentar o CEF. Sem essa assinatura, que seria ou do pai ou do juiz, eu não posso ficar com ele no país fora, porque eu estaria ilegal com ele ali. Então já consegui, mas porém o juiz já foi tudo preparado e tal, tudo, mas assim, ainda não veio para mim. Tá tudo assinado, tá tudo preparado, mas eu ainda não peguei. Se eu fosse viajar amanhã, já não podia. Por quê? Porque ainda tá lá. Então agora tá tudo pronto, gente. O passaporte tá pronto. Semana que vem eu vou buscar, essa semana eu não vou ter tempo mais. Semana que vem eu vou pegar o passaporte dele e creio eu que agora em janeiro, né, até o final de janeiro, creio eu vou estar com os papéis na mão. Prorroguei a minha ida para Portugal, foi mais ou menos para isso. Prorroguei a minha ida para julho, né? Então eu vou ter tempo para isso. Gente, então é isso. Olha, se você precisa sair do país, qualquer país que seja, o meu caso é Portugal, mas se você vai sair do país e você precisa fazer a documentação do seu filho, e você não tem, assim, contato com o pai ou com a mãe, o melhor caminho, aliás, é o único caminho, é procurar a justiça, né? E fazer isso com tempo, porque se você achar que, vou viajar o mês que vem, vou agora, gente, não vai dar, não vai dar certo. Então você vai precisar de tempo. Graças a Deus que eu tava há bastante tempo já me preparando para isso, e ainda assim eu fui pega de surpresa, gastei um tanto que eu não tava esperando, tive que gastar. Continuo gastando, porque cada viagem que eu vou até a Polícia Federal é um gasto a mais.
E a vida da gente agora que tá uma loucura, você não sabe para que lado você vai, se você não vai, se tem com que isso, se não tem, se você pode passar, se você não pode passar, e tá assim. Então, gente, olha, é isso. Não sei se ficou faltando alguma coisa, creio que não, porque eu contei o passo a passo, o vídeo ficou longo demais até, por sinal. Mas olha, gente, assista inteiro, tá? Assista inteiro, porque não fica pulando não, se você não pode assistir todo ele agora, deixa para depois, assiste depois, mas assiste inteiro porque é importante. E nunca se esqueça que um bom advogado, ele vai adiantar o teu lado. A minha última taxa que eu paguei, tava uma chuva, mas uma chuva que Deus mandava, e eu tava lotada de trabalho. E ele me mandou o último boleto, que era para intimar o pai, e eu não tinha dinheiro na conta. Eu tinha dinheiro em casa, mas eu não tinha dinheiro na conta, porque eu tinha pago fornecedor, eu tinha pago boleto, pago um monte de coisa, então eu não tinha. Falei, Carlinho, pode ser amanhã? Porque agora tá uma puta chuva, não posso sair na rua agora, tô cheia de trabalho, já são 5 horas, não posso pagar na casa lotérica, não posso pagar no banco, pode ser amanhã. Não, não, pode não, pode não. Eu vou pagar agora, depois você me manda o valor no meu Pix. Então, gente, isso faz toda a diferença, toda a diferença. Se você ficou com alguma dúvida, se eu esqueci alguma coisa, se você quiser tirar alguma dúvida, me segue lá no Instagram, @casadomilho05, no Instagram, e me chama no direct lá, que se eu puder esclarecer alguma coisa pra você, eu vou te responder, porque no canal fica difícil, tá bom? Então o vídeo já tá muito comprido, gente. Tá demais comprido já. Então, isso era o que eu queria passar pra vocês. Espero ter esclarecido tudo certinho, espero não ter esquecido de nada. Um abraço, até o próximo vídeo e boa sorte aí na sua jornada, se você pretende viajar, se você pretende sair do país. Que Deus abençoe a sua vida, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.